Olá! Toda família de um criminoso que contribuía para o INSS antes de ser preso tem direito a um benefício chamado auxílio reclusão. Apesar de ser previsto em lei, tem muita gente que é contra e o acha imoral. Tramita no Congresso Nacional, mais precisamente na Câmara Federal, uma emenda constitucional de autoria de uma ex-deputada do Acre que prevê o fim do auxílio reclusão e a criação de um outro benefício destinado às famílias das vítimas. E é esse o assunto do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre o possível fim do auxílio reclusão, recebemos aqui hoje no programa Opinião o delegado aposentado, ex-secretário de Justiça, ex-diretor-geral da Polícia Civil e atualmente o presidente da Comissão de Segurança da OAB Goiás, doutor Edmundo Dias. Muito obrigada, doutor Edmundo. É um prazer estar aqui com você, participando desse debate para esclarecimento do público da TV Assembleia. Muito obrigada. E também recebemos aqui o deputado estadual Major Araújo, do PRP, ele que já foi também militante, né? Já foi presidente da Associação de Oficiais da Polícia Militar de Goiás e do Corpo de Bombeiros, né? Muito obrigada, deputado. Luciana, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Eu estava com saudade já da Pois é, os Assembleia dois não me chama mais, mas principalmente aqui ao lado do doutor Edmundo Dias, que pessoa que a gente respeita até pela experiência que acumula na segurança pública e especialmente para debater um tema muito importante que mexe muito com a sociedade. Com certeza. E as portas estão sempre abertas aqui, viu? A hora que o senhor tiver um assunto, um projeto, pode vir que a gente está aqui para isso. Bom, e antes da gente entrar nessa questão da emenda constitucional aí, de autoria de uma ex-deputada, a gente vai falar sobre o auxílio em si. Quem tem direito, não é todo detento que tem direito a esse auxílio reclusão. No caso, nem vai para ele, vai para a família dele. Quem pode e quem não pode receber, doutor Edmundo? Exatamente, você falou bem. A lei brasileira tem um pressuposto que diz o seguinte: a pena não passa da pessoa do delinquente. E então o parente, principalmente o menor, carente, a família, às vezes o preso ele é retirado da sociedade, ele era o mantenedor da família, ele era o provedor de uma família e com isso a família fica desguarnecida. Então a lei brasileira prevê que se ele preencher uma série de requisitos, ele for contribuinte, ele era trabalhador, carteira assinada, estava trabalhando e foi custodiado pelo Estado, a família dele faz jus pelo número de filhos. Uhum. A Constituição brasileira é conhecida como a Constituição dos Direitos, sim, mas ela é muito criticada porque ela não impõe deveres. Então, por isso, muitos criticam esse benefício, já que a pessoa cometeu um delito, cometeu um crime e não há nenhum tipo de providência em relação às vítimas. Sim. A vítima daquela pessoa que também, às vezes, deixou uma família enlutada, sem a provisão, sem as condições necessárias. Portanto, alguns defendem que as duas famílias teriam que ser protegidas. A nossa opinião é que, pela experiência que nós temos no sistema prisional, tem provocado uma revolta da sociedade, esses benefícios em relação àquela pessoa que já cometeu um delito contra a sociedade, para que ele possa pensar 2, 3 vezes antes de cometer um crime. Portanto, a OAB hoje ela se manifesta contra esse tipo de benefício, promulgando, inclusive, e defendendo a tese, inclusive, de que a pessoa que cometeu um crime, ela tem que trabalhar para manter a sua custódia e, inclusive, também beneficiar, de certa forma, pagar se ela deixou uma família desguarnecida. Hoje é esse posicionamento da OAB, considerando que o crime no Brasil, principalmente o homicídio, tem sido praticado com um sentimento muito grande de impunidade. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje mais de 60 mil
homicídios dolosos com armas de fogo praticados no Brasil. Portanto, alguma coisa tem que ser feita para frear esse tipo de comportamento. E muita gente, né, logicamente acha absurdo uma pessoa que mata uma outra, né, deixa uma vítima, ainda receba, né, esse auxílio. O senhor acha que essa lei, né, já vou falar da lei porque é o que o senhor, né, trabalha, deputado, acha que ela tinha que ter sido mais discutida? Por exemplo, o doutor Edmundo falou, né, no caso de 2 benefícios, não se viu o lado das vítimas, né, Major, quando foi criado esse auxílio. Infelizmente a gente não participou do debate sobre a criação, né? Eu não vi o trâmite, eu não sei o que levou. Antiga, né? Isso careceria é de 91. Assim, exatamente, careceria de todas as leis que são criadas, elas são criadas mediante consulta popular. Exato. Né? Não, eu digo assim, são fatos e fatores que levam à criação de uma lei. Eu não conheço esses fatores, esses fatos que levaram à criação dela. Pode ser que ela tenha surtido, ou ela tenha sido necessária naquele momento. Hoje, com o perfil do criminoso que nós temos, em relação à opinião pública também, o que pensa, eu acho que nós precisamos levar em conta o que a opinião pública ela manifesta a respeito disso. É inaceitável. Se você fizer uma consulta popular a respeito desse benefício, e eu acho que a lei ela tem que vir para atender justamente o anseio popular. Então, e eu falo aqui, a minha opinião também não é diferente da maioria da sociedade. A sociedade abomina isso, eu tenho certeza. Embora nós tenhamos que levar em conta alguns fatores. Por exemplo, tem o criminoso que foi condenado e vai pagar uma pena e que ele cometeu um crime bárbaro, enfim, violento, e que a sociedade toda abomina. E tem aquela pessoa que pode ter cometido um crime até em legítima defesa, eu encontro pessoas assim, e que infelizmente era trabalhador, perdeu o seu emprego. Eu conheço policiais militares, e infelizmente os policiais militares não estão não são beneficiários isso aqui não desse entra benefício. Porque isso aqui é para a Previdência. Né? Exatamente. Então, ele perde o emprego, ele perdeu tudo na vida, e lá, assim, é um grande exemplo que a gente tem, no presídio militar, eles passam a trabalhar, a desempenhar funções até dentro do quartel, alguns a desempenhar algumas funções até para prover seu próprio sustento. Então, lá dentro, e isso tudo é providenciado. Algumas atividades são ensinadas, e todos eles, praticamente a totalidade dos militares presos, condenados, eles trabalham. É um grande exemplo que poderia ser adotado, né, pelo sistema porque a gente, do lado de fora, se não trabalharmos também, não temos o nosso sustento. Agora, né, eu particularmente, eu sou contra qualquer tipo de benefício hoje. Eu acho que nós temos que pegar pela ampla maioria dos criminosos que estão cumprindo pena, que tem o perfil diferente desse que eu estou descrevendo aqui, da pessoa que trabalhava, que tinha carteira assinada, e na realidade eles pode até pode ser que seja. Eu tenho vizinhos, eu moro num setor violento, já foi considerado o mais violento de Goiânia, em que eu tenho vizinhos que exerciam funções remuneradas, com carteira assinada, mas que praticavam delitos. E delitos violentos, envolvidos com tráfico, com outras coisas, mas exercem funções remuneradas. Né? E esse, por exemplo, vai ser um dos beneficiários desse benefício. Bom, e nós convidamos o advogado criminalista Pedro Paulo de Medeiros, queria dar a opinião dele, né? Ele ia explicar aqui pra gente, mas infelizmente ele teve um imprevisto, para falar, ele é a favor do auxílio reclusão e iria explicar por quê, quem sabe numa outra oportunidade. Mas no próximo bloco nós vamos falar sobre essa emenda constitucional proposta pela ex-deputada Antônia Lúcia, do PSC do Acre, que propõe aí a extinção do auxílio reclusão e a criação de um outro benefício para as vítimas. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Ela quer ser rainha, modelo e professora, tudo na mesma brincadeira. Quer estudar, se formar, virar cantora. Cantora não, engenheira. Quer fofocar com as meninas, comer doce, ganhar presente e ter uma cama para dormir toda noite. Para realizar tudo isso, o Cevam precisa de ajuda. Quer ajudar? Acesse www.cevam.com.br e ajude o Cevam a continuar ajudando muita gente. O programa Opinião volta com o tema Auxílio Reclusão. Tramita no Congresso Nacional, na Câmara Federal, uma emenda constitucional de uma ex-deputada, a deputada Antônia Lúcia, do PSC do Acre. Ela não tem mais mandato, mas ficou lá o projeto dela, né, que prevê o fim do auxílio reclusão e a criação de um outro benefício, no valor de um salário mínimo, que seria destinado às vítimas. Eu gostaria de saber a opinião aqui, doutor Edmundo, sobre essa emenda. Nós estamos debatendo aqui, e no bloco anterior, a gente viu que há um princípio constitucional. A pena não passa da pessoa do delinquente. Então isso era para proteger a família, que ficou desguarnecida, e a família de um trabalhador, porque se ele foi custodiado pelo Estado e faz jus a esse benefício, ele tinha que ter carteira assinada e ele era um contribuinte da Previdência, portanto ele faria jus. O Major Araújo falou uma coisa muito interessante, é que a lei ela tem que ser dinâmica, ela tem que acompanhar o anseio popular. Outra coisa, a evolução. Outra coisa que ele disse muito importante é a questão do perfil do criminoso. Se essa lei for aplicada com bastante critério, também inclusive no sentido de que esse preso trabalhe lá dentro do sistema prisional, que ele estude com o objetivo de ressocializar, de reintegrar, e a sociedade compreender que isso são pouquíssimos os beneficiários, isso não é para todo o sistema prisional, não é para todo tipo de preso, tem um critério bastante... Tem critério, parece que é no mínimo 1 ano de contribuição, né? Eu fui ver o tem que ter no mínimo 1 ano de contribuição, ou seja, ele já era um trabalhador, não é? E foi custodiado para o Estado. Talvez a gente podia até defender perante a opinião pública uma situação dessa. Acontece que hoje o perfil do criminoso, o número de crimes, a violência com que esses crimes são perpetrados, a sociedade está assustada, aterrorizada, porque na realidade, venhamos aqui a concordar entre nós, a segurança pública no Brasil é uma vergonha. Sim. A segurança pública brasileira é uma vergonha. Não só nos estados, não só aqui no estado de Goiás, mas no sentido geral. Quer dizer, a quantidade de crimes, o crime organizado, a impunidade, a lei frouxa, a sociedade se sente refém. Quer dizer, as pessoas estão sendo assaltadas à luz do dia. O Brasil é hoje o maior consumidor de crack do mundo, o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Ou seja, as causas da criminalidade sempre aumentando. O exemplo que se tem, o exemplo do criminoso comum em relação ao crime organizado no Brasil, o que é que ele aprende olhando os exemplos, inclusive de autoridades no Brasil, não é? Você olha para o Congresso Nacional, você vê como é que está. Você olha para a Presidência da República, você vê como é que está. Então, a nossa representatividade está difícil, né? Está muito difícil, precisa ser melhorada, e a segurança pública no Brasil
precisa, de fato, ser levada como prioridade pelos governos estaduais e pelo governo federal. O Brasil não tem um Ministério de Segurança Pública. Quer dizer, tem 41 ministérios na esplanada da República, mas não tem um Ministério de Segurança que trate, que dê as condições para as polícias trabalharem. Então, tudo isso tem que ser revisto. Pois é, e é o maior medo de quem não vem visitar o Brasil, tem até vontade, né? É a violência. Então, deveria realmente ter um ministério para isso, né? Para cuidar de um assunto tão importante que é a segurança nacional. Eu sou defensor de que o Brasil tenha um ministério específico, com planejamento estratégico, um plano nacional de segurança pública, que as leis definam o papel das polícias. Olha, claramente, a polícia militar vai cumprir assim. Sabe por que o governo não faz isso? Porque quer as polícias divididas, fracionadas, fragmentadas, porque fica mais fácil de dominar. Sim, por isso que os governos não aprovam as leis orgânicas das polícias. O Ministério Público tem a sua lei orgânica, a magistratura tem a sua lei orgânica, a OAB tem seu estatuto. Por que as polícias não têm uma lei orgânica nacional prevendo as suas funções, inclusive com recursos constitucionais, recursos que não podem ser mexidos pelo governo federal? Porque esses recursos que a segurança pública possui, eles são tirados da segurança pública para outros setores da sociedade. E mais enfraquecida, é mais fácil de dominar. Mais fácil de dominar. Bom, isso que o doutor Edmundo falou é sério, né, Major? A segurança é ali, deixada de lado, né? As pessoas se trancam dentro de casa, né? Tem que pagar uma segurança particular, uma cerca elétrica. Quem tem comércio também tem que gastar, né, com segurança. Antes de passar para o Major Araújo, já que nós estamos no debate, então, só para reforçar essa sua preocupação. O senhor fica até bravo, né, quando toca nesse assunto. Sim, eu sou um entusiasta da segurança pública, um estudioso, e eu falo assim com bastante contundência. Para passar para o Major Araújo, você sabe, Major Araújo, que hoje, deputado, o senhor que é um deputado brilhante, combativo, respeitado aqui na Assembleia de Goiás, o contingente hoje da segurança privada no Brasil é maior 5 vezes do que o contingente de todas as Forças Armadas, das Polícias Civil, Militar e Federal juntas. Já há mais segurança. A segurança está privatizada. Pois é, isso que eu ia falar. A segurança está privatizada porque o Estado abandonou essa área. Eu não sei se o Major concorda, mas a minha opinião é essa. Mas era o que eu ia falar. Quem não tem dinheiro para gastar com segurança, não pode abrir um comércio. É verdade. Eu até, doutor Edmundo, Luciano, a gente tem participado de debates abordando justamente esse assunto. Recentemente estive numa universidade, num debate sobre segurança pública, onde estava presente, por exemplo, o setor privado, o público, o privado. E lá, perante eles, nós falamos, o crescimento da segurança privada, ela demonstra que a segurança pública está enfraquecida. Enquanto uma cresce, a outra vai em linha contrária, ela reduz. Então, ou demonstra justamente esse enfraquecimento. Quanto mais cresce a segurança privada, mais fica demonstrado que a segurança pública não funciona. A busca por segurança privada é justamente em razão disso. Agora, eu sou favorável que eu vejo isso de forma mais ampla. E até dentro desse... Pois a gente fugiu um pouquinho, mas tem tudo a ver aqui com o tema. Nós precisamos, aí eu sou favorável. Eu acho que o mal tem que ser cortado pela raiz. Nós temos que... E aí eu sou a favor de toda a assistência da família. Olha, é muito simples de detectar as pessoas que estão nascendo num lar de uma pessoa que comete crimes e prever que no futuro essa pessoa vai ficar órfã. Né? Então, e que poderá ser talvez até um criminoso em potencial no futuro. Eu sou a favor dessa assistência. Nós precisamos cortar o mal pela raiz. Nós precisamos evitar que tantas pessoas ingressem de forma prematura no mundo do crime. Sim. Principalmente de forma prematura, jovem ainda, adolescente, com criança, ingressando no mundo do crime cada vez mais jovem. Investir mais em esporte, essa parte de investimento não existe. Nós estamos aqui falando do combate
da criminalidade, da criação de um ministério, até exigindo, um momento exige isso, realmente, porque chegou num nível tão alto de violência e de envolvimento de pessoas com a violência crescente, que o momento exige realmente a criação de um fundo, a criação de um ministério, né? Mas nós precisamos, é preciso urgentemente combater, não os efeitos, mas as causas. E a causa é o abandono dessas crianças que são potenciais bandidos no futuro. A gente vê uma criança nascendo de uma mãe que está no semáforo pedindo uma moedinha para fumar um crack, que vai para a maternidade, o máximo que o Estado faz, aí eu falo Estado, município, União, enfim, faz realizar o parto dessa moça e mandar de volta para casa. E mandar embora para casa, não, para a rua novamente com um bebê no colo. O Estado não cataloga e não faz o seu trabalho de adotar essa criança que é órfã mesmo, tanto com a mãe. Então, e que no futuro vai ser problema. Essas questões de violência precisam ser tratadas dessa forma, de forma preventiva. É um macro problema, não se faz combate à violência só com o aparato policial. Bom, voltando um pouquinho aqui ao auxílio reclusão, o fato do criminoso saber que a família não vai ficar desamparada, já que ele estava contribuindo com a Previdência, será que isso estimula a prática do crime? A gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Ela quer ser rainha, modelo e professora, tudo na mesma brincadeira. Quer estudar, se formar, virar cantora. Cantora não, engenheira. Quer fofocar com as meninas, comer doce, ganhar presente e ter uma cama para dormir toda noite. Para realizar tudo isso, o Cevam precisa de ajuda. Quer ajudar? Acesse www.cevam.com.br e ajude o Cevam a continuar ajudando muita gente. O programa Opinião volta com o tema Auxílio Reclusão. Tramita na Câmara Federal uma emenda constitucional de autoria de uma ex-deputada, Antônia Lúcia do Acre, que pretende extinguir o auxílio reclusão e a criação de um benefício no valor de um salário mínimo para as famílias das vítimas. E um dos argumentos, que essa ex-deputada usou para a criação dessa emenda foi a de que o criminoso, sabendo que contribuía, com a Previdência e que, no caso, ele indo preso, a família não ficaria desamparada, isso contribuiria com a prática do crime. Vamos ouvir aqui, dos nossos convidados, se isso é um argumento bom ou não, doutora Edmundo. Isso, de certa forma, pode estimular, e até mesmo porque essa contribuição, esse auxílio é dado por número de filhos, por cada filho. O senhor sabe até quanto chega o valor? Na quantidade de filhos que tiver. Então, pode chegar a R$4.000, por exemplo? 5.000? Pode chegar, não tem limite, é pela quantidade de filhos. A lei, ela vem com uma boa intenção de proteger a família. Sim. Nós voltamos a repetir. Mas pode também, num país com tantas necessidades, num país em que a Constituição atual dá tantos direitos,
estimular, às vezes, as pessoas a cometer o crime sabendo que o Estado vai prover todas as necessidades em relação à família. Talvez a pessoa não tenha a ideia, o discernimento suficiente para privá-los de cometer um delito em função disso. Agora, uma coisa importante também que tem que ser colocada, quando se fala nas prevenções, as causas do crime. Que o Major até defendeu. Que o Major defendeu. Isso é muito importante. E eu acredito que nenhuma política de segurança pública no Brasil ela será bem sucedida se o Estado brasileiro não fizer uma prevenção às drogas. Porque a droga, ela é hoje, talvez, o maior motivador da criminalidade. O sujeito com crack, um usuário de crack, a maioria dos custodiados do Estado, a maioria dos presos, para que entender direito, para que o ouvinte, o telespectador possa entender, a maioria dos presos hoje no Brasil, o perfil é pessoa de classe baixa, usuário de drogas, de 18 a 27, 28 anos, é mais de 76%, com baixa escolaridade. Então, você tem que amparar essa família, dando oportunidade para esse jovem trabalhar, e o que está acontecendo no Brasil hoje é o inverso. Sim. Devido à crise política, que se transformou numa crise econômica, o Brasil está vivendo um drama de perder 11 mil trabalhadores, perder um emprego por dia no Brasil. Isso, com certeza, vai ter reflexo na segurança pública. Já está tendo, né, doutor Nós Edmundo? não queremos dizer aqui, necessariamente, que o pobre, ele é um criminoso em potencial. Não é isso. É que é dever do Estado resguardar essas famílias, proteger essas famílias e dar ao jovem uma esperança de trabalho, de emprego, de manutenção. Porque o perfil é esse que eu te falei. Sim. 76% de 18 a 27 anos é o perfil da pessoa hoje presa. E a maioria desempregada também. A maioria desempregada. Só para concluir, esse jovem de 18 anos, usuário de crack, porque o sujeito, quando ele é usuário de crack, ele não tem limite. Porque não é ele, é a dependência química, é o estado de abstinência que leva ele a cometer qualquer tipo de loucura. Ele começa na família. Ele começa furtando ali na família, tirando o sustento da família, e depois ele vai para qualquer um. Um sujeito desse, com a arma na mão, porque é outro problema. O Brasil não tem uma polícia de fronteira. Essa arma na mão, facilitada, e ele na loucura para usar o crack e manter o vício dele, ele faz qualquer coisa. Então, é realmente muito importante, como disse o Major, combater as causas da violência, combater com políticas de prevenção primária à violência no Brasil. Investir ali na base para que não aconteça o crime, né, Major? Isso que o doutor Edmundo falou é muito importante nessa prevenção, que o senhor já bate nessa tecla também há muito tempo. No caso, esses benefícios, eles deveriam ser, assim, a última opção, né? No caso, mas a vítima, a família da vítima também é importante, né? Já que existe o auxílio reclusão, a família da vítima também receber esse benefício, que no caso seria de um salário mínimo. É preciso... Mas é mais gasto para o governo também, sim, né? A gente tem que ver. É preciso se medir a eficácia disso. Eu não sei nem se houve alguma pesquisa, que se você cria um benefício, é preciso saber se ele está sendo eficaz. Ele ainda não foi aprovado. O seu objetivo, né? Se ele tem sido alcançado com isso. Eu acredito que não, acho que não há nenhuma fiscalização, concede-se, pronto. Né? Mas eu também acho que não são muitas pessoas que são beneficiárias desse benefício, não, porque ele tem alguns critérios aí que a maioria dos criminosos, dentro de um perfil que a gente conhece, não. Tem um argumento aqui, Major, atingem, fala assim, que no caso a vítima só iria receber enquanto a mesma estiver impossibilitada de exercer suas atividades, né? No caso, para o seu próprio sustento ou para o sustento da família. Ou seja, aí, né, doutora... Isso é em relação às vítimas? Isso é em relação às vítimas. Ela só receberia se estiver impossibilitada, vamos supor, né? Ficou ali, né, inativa. Mas, no caso, já demanda uma fiscalização. Não estou nem falando também, né? desse benefício, estou falando do benefício do auxílio reclusão, né? Sim. Agora, eu queria pontuar duas coisas, Luciana, voltando
justamente no tema. Uma, que esse benefício foi criado, eu acho que de forma incorreta, ele foi colocado como um benefício previdenciário. Olha, se é um benefício que o governo quer conceder, se chegou a essa conclusão, jamais deveria ter colocado na Previdência, para que a Previdência pagasse. É injusto porque que o trabalhador, se a gente for ver, nós que estamos pagando, né? Que contribui, e nós contribuímos, inclusive nós deputados, contribuímos com a Previdência Nacional, paguemos essa conta. Isso aí, sinceramente, se é um benefício social, deveria ser pago com o Tesouro ou com um fundo próprio criado para bancar essa questão. Quem sabe um fundo do próprio sistema penitenciário. Aí seria até aceitável. A outra questão é o seguinte, é sobre a remuneração das vítimas. Nós apresentamos aqui na Assembleia um projeto de lei que visa conceder às famílias das vítimas de homicídio apenas, aquelas que perderam o mantenedor, como bem disse o doutor Edemundo, da sua família, né? E que o filho que ficou órfão, a esposa que ficou viúva, né? Às vezes até o esposo, que dependia da esposa, ela era, né, talvez a que tinha a melhor remuneração na família e que ajudava a manter, que essa família, enquanto o Estado não desse resposta a esse crime, que é outro problema que nós temos, o índice de soluções, especialmente de homicídios, é baixíssimo, né? Então, enquanto essa família ficasse desamparada e sem saber nem mesmo quem foi o autor do crime, até para se responsabilizar também esse autor, até porque a lei prevê também, ela pode... É possível que se cobre a indenização desse autor para essa família, que o Estado fizesse essa indenização. Se ele não dá a resposta adequada com relação à solução dos crimes, que ele possa também indenizar as vítimas com uma pensão semelhante a essa, com um salário mínimo, enfim, para que fosse uma mínima reparação. Mas é um assunto polêmico. É polêmico. Eu acho que precisa ser melhor estudado, mesmo tendo já tanto tempo que vem sendo aplicado, é preciso medir a eficácia, mas é preciso olhar, principalmente nós deixamos de lado aqui, para debater o auxílio-reclusão, a questão da vítima. A vítima precisa de reparação aqui no Estado brasileiro. Que a família do detento a vítima aqui fica abandonada. Né? Existem muito poucas medidas legais para se acolher a vítima, para se reparar o dano que ela sofreu, e muitas vezes por culpa do Estado. O Estado é o maior culpado porque não investe adequadamente em segurança, enfim, e não investe em políticas públicas para se evitar que o crime ocorra, o ingresso de jovens de forma prematura no crime, enfim, não há políticas eficientes nesse setor. Bom, tá aí, né, a opinião dos dois especialistas, né, na área de segurança, né, Major Araújo e doutor Edemundo Dias, né. Muito obrigada pela presença dos senhores aqui. Bom, pelo menos acho que a gente tem um consenso que o detento ser mais produtivo, né, isso aí vai ser menos oneroso para o Estado, não vai carregar tanto com despesas como auxílio e reclusão, porque custa em média R$3.000 para se manter um detento hoje na prisão, isso fora o auxílio. Então, muito obrigada, doutor Edemundo Dias. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E também ao Major Araújo pela presença aqui, muito obrigada, viu, Major? De igual forma, eu também agradeço, Luciano, doutor Edemundo, foi um prazer. E obrigada a você também, que está em casa, continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.